vamos considerar alguns pontos aqui nessa pergunta. Na outra comentário, ela pergunta o que eu faço, então por isso eu vou responder. Então ela fala que a filha terminou com o genro e o genro procurou ela para ela falar com a filha para ela poder ser amiga, tá? Porque ele terminou, tá muito triste, está entrando em depressão, né? E pediu para conversar com ela para ela aceitar ser amigo dele. Então vamos a alguns pontos aí. Se ele te procurou pedindo para você conversar com a sua filha para eles serem amigos, quer dizer que sua filha até o primeiro momento não quer ser amiga dele. Estou na lógica, tá na dedução. Eu não sei se é isso, eu não conheço a história de vocês, nem do namoro da sua filha. Se ela terminou e ela não quer essa amizade, ela deve ter os seus bons motivos para isso, certo? Então, a gente precisa pensar nesse ponto. O que sua filha vai achar sobre isso? Você pode até conversar, falar, olha, ele me procurou, ele tá muito triste, ele falou que tá entrando em depressão. Você pode explicar para ela que ele quer ser amigo dela. E aí fica a critério dela, querer ou não. Mas veja bem, ele querer ser amigo dela, a gente pode ser que não seja muito saudável, principalmente no início. Por quê? Uma amizade, ele não vai ter a mesma intimidade que ele tinha quando namorava. Então ele não vai ter bom dia todo dia, ele não vai ficar sabendo onde ela tá todos os dias, igual fazia quando namorava. Ele vai suportar isso, ele vai suportar muitas vezes ver ela curtindo foto de outros rapazes, falando de outros rapazes, ou amigos, sabe? Porque ele vai acabar isso criando uma esperança. Ele vai acabar alimentando uma esperança, sabe aquela coisa de eu quero estar perto da pessoa a qualquer custo? Mas isso vai ter um custo muito alto, porque ele vai ver uma versão dela de amiga que ele não quer, porque ele tem na sua cabeça a versão de namorada. Então, isso pode ser até prejudicial. Então, de início, o momento é de afastar. O momento é cortar contato mesmo, para que possa ir até mostrando para o cérebro, para ele entendendo que aquela relação, ela terminou. Segundo ponto, esse rapaz precisa de ajuda psicológica, tá? Primeiro que ele está dizendo que está entrando em depressão. Então, para ele está se autodiagnosticando, ele precisa de uma avaliação psicológica para saber se realmente se ele fecha os critérios para depressão, porque ele pode estar com outra coisa, crise de ansiedade, ou simplesmente ele está muito triste e não está conseguindo lidar com esse fim de relacionamento. O fim de relacionamento, gente, ele abala o nosso emocional, o nosso físico e principalmente o nosso psicológico. Inclusive, nesse livro aqui, O Cérebro de Luto, porque terminar um relacionamento é considerado um tipo de luto, ela fala exatamente o que eu quero dizer sobre a questão do nosso emocional, do nosso cérebro mesmo, quando nós perdemos uma pessoa. Então, ela diz assim, que acabei percebendo durante os estudos dela que o cérebro ele tem um problema a resolver quando um ente querido morre. Não é um problema trivial. Perder a pessoa que é tudo para nós nos domina por completo, porque precisamos de nossos amados tanto quanto precisamos de água e comida. E ela fala aqui que o cérebro, com frequência, ele prefere hábitos e previsões do que informações novas. Então, você está acostumado com a pessoa ali, então ele não quer se acostumar com novas informações, do tipo, terminei o relacionamento, não vou mais ver essa pessoa, acabou minha rotina com ela. Mas ele tem dificuldade em entender novas informações que não podem ser ignoradas, como a ausência de nosso amado. Então, ele precisa de um acompanhamento psicológico, tá? Se esses sintomas persistirem de muita tristeza, de provavelmente desespero, ele precisa procurar uma ajuda, tá? Porque se ficar falando pra ela, olha, ele tá entrando em depressão, isso vai acabar fazendo com que ela acabe até voltando, mas por quê? Por dó e por pena. E ninguém merece estar no relacionamento, nem a pessoa que voltou por pena e por dó, e nem a pessoa. A pessoa precisa estar no relacionamento porque ela quer. Então, aconselha ele a dar um tempo, a refletir no que aconteceu, por que foi o término. Ambas as partes têm seus motivos e sofrer, né? Precisa sentir essa perda, como eu digo nesse vídeo da pergunta, e aguardar que as coisas vão melhorando com o tempo, ele se dedicando a ele mesmo, criando novos hábitos, sabe, ocupando a cabeça, ele vai. Mas se realmente ele está nesse estágio de depressão, ele precisa urgentemente de buscar terapia, tá certo?